pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pinkcast. Para quem está só nos escutando, eu sou a Pietra. Meu nome é Aimee. Eu sou a Júlia. E eu sou a Poliane. Hoje, nesse episódio, a gente vai trazer um pouco sobre o conceito e experiências relacionadas à guarda compartilhada, guarda alternada e até a guarda enquanto os pais moram em cidades, estados, até países diferentes. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouco sobre o conceito e comentar um pouco entre nós aqui o que nós achamos. E o nosso segundo bloco está com a presença ilustríssima do nosso professor e advogado Thiago Marques. Antes da gente começar, não esqueçam de seguir o Observatório Católica de Cidadania em todas as redes sociais e seguir o Pinkcast lá no Instagram. É isso aí. A gente vai começar lendo um pouquinho do conceito para vocês. O direito à guarda após a separação se refere ao direito dos pais de continuar exercendo a responsabilidade sobre os seus filhos menores de idade, mesmo após a separação do casal. Isso significa que ambos os pais têm o direito de participar ativamente da vida dos filhos, tomar as decisões importantes e exercer a guarda física e legal, de acordo com as melhores condições e interesses da criança. O direito à guarda após a separação está previsto na Lei da Família e ele é regulamentado pelos acordos entre as partes ou decisões judiciais. Aí vai depender de como a família se comporta, né? Geralmente, a guarda é concedida para ambos os pais, a menos que sejam motivos relevantes que justifiquem a exclusão de um dos pais na responsabilidade pela criação dos filhos. Exatamente, isso é um assunto muito importante. A gente até conversou com o nosso professor que acontece dessa decisão judicial é quando não há conciliação entre os pais, né? Quando eles não entram em acordo sobre o que fazer, sobre quais responsabilidades vai ser de cada um, ou se vai morar em um lugar, vai morar em dois, algo que a Aimee vai explicar um pouco pra gente daqui a pouco. Então, eu acho que lidar com guarda, lidar com uma criança é muito complicado, assim. E geralmente acaba sendo judicial, né? Porque principalmente pela questão da pensão ali, que é... Exatamente. Na maior parte das vezes, a decisão é do juiz mesmo. Não existe aquela conciliação. Muito difícil tu chegar e falar, a gente tem um acordo aqui, só assinem. E ambas as partes serem fiéis ao acordo, sendo que não é de... E cumprir, né? Tem tudo isso também. Aí meio conta um pouco pra gente sobre as diferenças. Bom, então a gente tem a guarda compartilhada e a guarda alternada. A guarda compartilhada, ela se baseia no quê? Se baseia em um genitor só, ou seja, o pai ou a mãe só tendo a guarda da criança e a criança residindo ali no final de semana na casa de um e daí passa, né, no caso mora com um e reside com o outro, visitas e afins. E a guarda alternada, ela se baseia numa criança morando com os dois genitores, ou seja, ela não tem uma, bem dizer... uma residência fixa, né? Ela tem uma dupla residência e até isso é visto como algo que acaba, como é que eu posso dizer? Acaba influenciando muito na criação da criança, né? Então isso acaba, né, como é que eu posso dizer? Desestabilizando, né? Exato, essa criação da criança. Então não é muito recomendado em muitos dos casos, né? Exatamente, assim. Hoje em dia tem muitos projetos de lei que vêm falar sobre esse assunto e querem sempre estar melhorando nessa questão, até porque a Lei das Famílias, como a Poliane falou, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, são leis que, quando foram criadas, é muito generalizado, é sempre o básico ali. Então, existem muitos projetos de lei para estar sempre evoluindo essa questão, até porque a gente está falando da vida de uma criança, né? Não é alguma coisa que foi roubada, algum pertence, é um bem, é a vida. Então, eu vou citar aqui alguns projetos de lei que vieram para sempre melhorar. O primeiro é o número 5.488, de 2016, que estabeleceu a guarda compartilhada como regra. Então, nesses casos de separação judicial ou divórcio. Assim como a Aimee explicou, a alternada, ela vem um pouco... não ao benefício da criança. Foi essa visão, assim, dos órgãos judiciais acerca desse conceito, né, dessa guarda. Então, esse projeto de lei ele vem para estabelecer a guarda compartilhada como regra. Aí, se vai ser alternado ou não, eu acho que é toda uma questão de cada processo tem sua história, cada família é um caso, né? Exato. O segundo projeto de lei é o 4.063, de 2015, que vai dispor sobre o exercício do direito à convivência familiar pelas crianças e adolescentes em situações de guarda compartilhada. Então, ela vai trazer mais regras, eu acho, para o convívio, para a visita. Até porque a família do pai, a família da mãe também tem direito de conviver com aquela criança, além da criança ter direito de conviver com as duas famílias, né? É verdade. Sim. Foi algo que a gente conversou muito com o professor também, que a gente vai trazer um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Principalmente na falta, né, de um dos genitores, quando vem a falecer, a família também tem esse direito de
De estar presente. Estar presente na Estar vida. Quer dizer, a presente, é. criança tem o direito, né? Sempre buscando o bem-estar da criança, né? A Focado criança na tem o criança. direito Sim. de ter o convívio com ambas as famílias. E aí nós temos o terceiro projeto de lei, que é o número 1214 de 2019, que vai alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o direito à convivência familiar pós-separação dos pais. Porque muitas vezes a gente vê que a separação não é cordial, né? É tipo, acho que na maioria das vezes vai ter uma briga ali, e o Estatuto da Criança e do Adolescente quer que essa briga entre os pais não afete a vida da criança. Porque a gente está aqui conversando sobre o direito de uma criança de conviver com os pais, não o direito dos pais de terem a criança, de possuírem como se fosse um carro, entendeu? E aí a gente tem o nosso quarto e último projeto de lei que colocamos aqui. Óbvio que tem muitos outros. Esse é o número 459 de 2019, que vai estabelecer o compartilhamento da responsabilidade dos pais no exercício do poder familiar. A gente vê muito, talvez não hoje em dia, mas antigamente, a questão da mãe sempre ser a responsável, aquele mãe é mãe, né? Ela que sabe das coisas. Então, muitas vezes, quando os pais ainda estão juntos, não há esse compartilhamento de responsabilidade. E acho que, culturalmente, a ideia desse projeto de lei é que, quando haja separação, não exista isso, sabe? Tipo, o pai não vê mais, vê a criança quando opinar e quer, escolher, né? que ambos nem possam, assim, porque às vezes o pai nem quer. Tipo, que o pai tenha que opinar. Isso é cultural, né? Mas às vezes a mãe também não quer, enfim. É trazer uma regra de vocês dois geraram essa criança, vocês dois têm responsabilidade sobre decisões importantes e decisões, tipo, triviais também. Tipo, se vai numa festinha ou não, mas, tipo, uma decisão de em qual escola essa criança vai estudar, se ela vai sair para fazer faculdade. É toda uma questão que precisa da conscientização dos pais, sabe? Sim. E a gente vê muito caso de famosos que trazem essa situação de separação e depois num convívio igual, não sei se igual em todos os casos, mas do pai e da mãe com aquela criança. E a gente vê vários casos que deram certo e vários casos que, infelizmente, trazem para a mídia o que deu errado. Cada vez mais. Infelizmente, né? Então, isso, conforme o tempo, cada vez vai se alterando, né? Vai Sim, se adaptando. Se já teve todos esses projetos de lei e muito mais que a gente não citou, imagina... Eu acho que quando vem uma necessidade, há necessidade de criar uma jurisdição para tutelar aquele direito da criança. Até porque a gente está falando de um bem. Igual a gente falou no nosso primeiro episódio, não sei se todos vocês assistiram, mas eu convido vocês a assistir, que é sobre a situação dos presos no sistema prisional carcerário. A gente está falando de uma vida, de um bem que está tendo que ser tutelado pela legislação. Então, é um assunto muito profundo, mas que a gente pode trazer aos poucos. Esse é o objetivo do nosso podcast aqui para as pessoas que não entendem muito bem, até porque há 1 ano e meio atrás a gente também não entendia muito bem antes de entrar na faculdade. Então é isso. Vocês querem complementar com alguma coisa? Acho que tá bem completinho, né? Até Tá a gente ótimo, discutiu bastante com o professor Thiago, né? Vocês vão ver. Vai vir muito mais no próximo bloco. Com ele vem Vai ser- bastante informação, né? Até falas nossas que agora a gente já tá corrigindo, Sim. porque a gente citava e ele corrigia a gente. Porque é difícil, né? Tipo, a visão que a gente tem é muito cultural. Sim. Mesmo que a gente conheça a legislação, a gente não consegue tirar a parte cultural da nossa cabeça e falar, não, esquece isso, vamos só na lei. Eu acho que todo mundo conhece alguma criança que passa por isso. Uhum. Lembrando que é a criança que passa por isso, porque é ela que tem Sim. as maiores consequências na vida dela, né? E a gente, mesmo assim, a gente não tem noção de como funciona de fato, assim. Porque é muito superficial, né? Muito superficial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com o nosso próximo bloco com o professor Thiago. E beijinhos. Tchau. Então tá, gente, voltamos com o nosso convidado especial. Estamos aqui com o nosso professor Thiago. Amigo de todos, pessoa de bom coração. De bom coração e provas difíceis. Sim, gente. Provas dificílimas, tomem cuidado com este homem, tá? Comprem balinha sempre pra ele. Elas dizem que não porque em TGP tava fácil, mas espera chegar em recursos. Mas estava fácil, porque tu é um bom professor. A gente sabia a matéria. Bom professor é aquele que dá uma aula bem, cobra provas difíceis e é legalzão. Exatamente, e você? Você considera um bom professor. Que daí as provas ficam Não dá fáceis, nem pra porque odiar você explica bem. Depois da prova. Eu fiz a gente prova nem te rápida xinga. porque eu estudei. Obrigado. Você é o único que a gente não xinga depois da prova. Tu não se sente... Eu me sinto prestigiado. Olha só, Privilegiado. isso que é o legal de um podcast, A viu? O gente fala, podcast tipo assim- começa e aí, de repente, vai pra um assunto e daí puxa essa pipa gente pra cá. puxando a pipa pro que a gente começou.
Tá, tu quer fazer a primeira pergunta, amiga, para o nosso convidado ilustríssimo? Gostaria de saber como que funciona a guarda compartilhada, dependendo do país, do local de moradia da criança. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque este episódio será transmitido em algum momento na rádio. Então, quem fala aqui, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite das meninas aqui para participar desse podcast. Respondendo a pergunta, então, não é bem a residência dos pais que influencia, né? O que influencia, na verdade, é a residência da criança, né? Onde a criança se encontra é que vai tramitar o processo. Basicamente é isso. Isso já era com base em entendimento simulado da STJ no Código Velho de Processo Civil, e no novo Código, como já era entendimento simulado, veio e positivou. Isso traz, assim, algumas situações inusitadas dentro de processos. Uma eu posso contar até de hoje. Eu estava conversando com um colega advogado, o advogado da outra parte, e eu defendo a mãe nesse processo. E a mãe veio me falar, não, porque eu vou me mudar para Curitiba, eu vou para Curitiba. Eu disse, vai para Curitiba mesmo. Aqui a gente vai perder esse teu processo, porque tu já faltou num estudo social, tu já dificultou isso, tu não apresentou defesa de direito, tu estava com a defensoria pública, agora tu vai para Curitiba. Vai para Curitiba e eu vou informar, a criança está em Curitiba, o processo tem que tramitar em Curitiba. Pau! Dito e feito. A decisão veio, desloca-se a competência para Curitiba, onde o local da criança. A outra parte tentou recorrer, não deu certo, né? Já na liminar, não vai dar certo, o processo já está lá, a criança já está lá, o que vai acontecer agora? Acordo! E qual vai ser os termos do acordo? Provavelmente eu vou ter vantagem na negociação. Mas nesse caso, zera o processo daí? Não zera o processo sai daqui e vai para lá. E continua a tramitar dali para diante para lá. Só que eu troquei o juiz, então eu tinha um juiz que provavelmente estava meio de olho feio para minha cliente, agora tem um juiz novo. Entendi, que pode ter um outro entendimento daquele processo. Um outro olhar sobre a situação, porque dentro de um processo a gente constrói a visão da parte para o juiz. Então, lógico, os juízes, de uma certa maneira, conforme você vai litigando nas varas, eles vão te conhecendo, eles vão sabendo qual é a postura do advogado. E aí, em alguns momentos, ele sabe que o advogado é daquele jeito, em alguns momentos ele sabe que é a estratégia do advogado, e em alguns momentos ele sabe que é aquilo que a parte é. Só que aquilo que a parte é uma construção que o advogado faz. Então, nós não vamos fazer isto porque isto pode parecer para o juiz que é um ato de má-fé, ainda que não seja, ou que não temos intenções de fazer um acordo, né? Por exemplo, hoje a gente estava discutindo sobre a apresentação de um procedimento de iniciar um procedimento de mediação. Meu cliente não quis, era outro cliente, não quero fazer mediação não, já tentei fazer acordo com eles faz muito tempo, agora o negócio é pau na justiça. Então é pau na justiça. Então varia muito da postura do cliente, e isso é uma construção que a gente faz. Eu disse, olha, talvez seja interessante a gente iniciar, ainda que não dê nada, para lá na frente mostrar que teve boa fé, né, ou boas intenções, não necessariamente a boa fé, porque é direito das pessoas irem buscarem na justiça os seus direitos, né? Entendi. E tu, assim, olhando de dentro do processo, conhecedor de como funciona toda essa sistemática dentro da justiça brasileira, não só em Santa Catarina, qual que é a tua opinião sobre a guarda compartilhada? Ela é um mito. Breaking news, gente. Guarda compartilhada é um mito. Por que ela é um mito? Porque a guarda compartilhada ela é o compartilhamento de responsabilidades e tomada de decisão. Isso não significa que a criança vai morar com os dois genitores. A criança pode morar só com a mãe ou só com o pai, e ainda assim a guarda ser compartilhada, ou seja, as partes decidirem as partes não, os pais decidirem como vai ser a vida da criança. Então, em que escola estudar, se vai fazer inglês, se não vai fazer que cursos, enfim. Cuidar da vida da criança e não passar essa responsabilidade exclusivamente à decisão de um dos genitores, como no caso da guarda unilateral. Por que eu digo que é um mito? Porque, primeiro, para acontecer, não pode ter briga. Se tiver briga, tem, né, aqui na comarca especificamente, temos juízes que dizem, tendo briga, é unilateral e é em favor da mãe, o que em tese está errado pela lei, né? Por mais que a lei diga que tem que ser conforme quem tem as melhores condições de criar a criança,
o judiciário ainda nesse ponto é conservador e coloca esta prerrogativa, esse direito ainda na mão da mãe. Ok? Ok. Além disso, se a mulher quiser, né, porque mulher, eu digo porque normalmente 99% dos casos ela tem a guarda, se ela quiser mudar com a criança de cidade, ela carrega o processo e ela atrapalha ainda mais o andamento do processo e o exercício da guarda compartilhada. Então eu vejo que ela é um mito. Ela está lá na lei, que ela é uma guarda preferencial, que deve ser assim, mas em muitos casos, se vai para a justiça no pau pegando, pau torando, não rola guarda compartilhada. Por mais que seja ainda, às vezes, né, ainda que seja a melhor situação, às vezes não acontece. Tem um caso lá no escritório que, por exemplo, era a guarda compartilhada e eu defendo o pai nesse caso. E aí a mãe cometeu atos de alienação parental. E no meio do processo, a gente entrou com um processo para reversão de guarda e ele queria ficar com a residência da menina. E no meio do processo, o juiz foi lá e fixou a guarda no lateral em favor da mãe, porque a mãe fez esse pedido. E ficou comprovado, né, o processo demora alguns anos, 3, 4, 5 anos, ficou comprovado nos laudos dos estudos sociais que essa alteração da guarda levou ao afastamento da criança com o pai. Então vejam, aquilo que o judiciário queria fazer de melhor, ele fez de pior. Né? Por quê? Aí a gente entra na visão que que sempre tem que estar com a mãe. É muito mais fácil litigar defendendo mãe. Eu digo, eu estou defendendo mãe, eu sou o Michael Phelps na piscina. Eu estou nadando 2 corpos na frente do réu, do pai, se é autor, se é réu, enfim. Estou nadando 2 corpos na frente do pai. Se eu sou pai, meu Deus do céu. Nem que eu posso chegar com 1 quilo de prova pro juiz, ele... Mãe. Isso é uma das perguntas que a gente tinha para fazer ainda. Por que isso geralmente puxa para mãe? Exatamente. O que opinião, impede o pai de cultural. ter essa guarda? É só esse cultural. negócio de conservação. É entendimento, né? não Isso. é expresso em lei. Não, um é entendimento cultural, do é da juiz. cabeça do juiz, e isso se repete no tribunal, o tribunal vai, e o problema é que a gente não consegue discutir algumas questões fáticas em sede de STJ, por exemplo, que é onde a gente verifica a aplicação da lei, a uniformização da aplicação da lei, e eu tenho que conviver com a decisão dada pelo Tribunal de Justiça. Então, às vezes, dependendo com quem cai, com o desembargador, quanto tempo né? Eu tenho esse caso específico aqui desse cliente, por exemplo, ele está com um desembargador que tem quase 30 anos de tribunal. Entendi. O entendimento dele é o mesmo, 30 anos. Sim. Raramente muda. Raramente muda. A guarda deve ser pedida em um país só? Então, essa questão de a guarda ser pedida em 1 ou 2 países, nós temos que pensar o seguinte. Nós temos a jurisdição brasileira. A jurisdição brasileira me permite processar processos que tenham competência da justiça brasileira. É uma questão de soberania. Se eu tiver como apresentar um processo em outro país sobre a mesma matéria, com o mesmo pedido, então, ou seja, é sobre guarda, é o mesmo filho, eu posso apresentar? Posso. Se aquele país aceita, ok. Tenho 2 exemplos, um de família e um não de família. Exemplo 1, vocês lembram que não é de família, do avião da Chapecoense que caiu? Sim. Tem um processo no Brasil, tem um processo nos Estados Unidos e acho que tem um processo na Colômbia. Sério? Cada processo é independente. Pode condenar num, pode não condenar no outro e pode não... Eles não se interferem. Não se interfere. Teve um outro processo e aí qual que é a diferença? Aqui eu estou pedindo dinheiro. Uma justiça pode entender, dá dinheiro, outra não dá, indeniza, não indeniza. Quando eu estou falando de guarda, eu estou falando de uma pessoa que tem que ir para lá e tem que ir para cá. Eu não consigo cortar a pessoa no meio, ó. Fica com o lado esquerdo com a mãe, o lado direito com o pai, ou as pernas com a mãe. Não tem como, né? É inviável, é impossível. Sim. É humanamente impossível. Então, o outro caso que eu cito, esse vocês não vão lembrar, porque vocês são muito jovens, era o menino Chan, né? Ó, long time ago. Se não tá no TikTok, felizmente. Numa galáxia bem distante. Qual que era o caso? O cara era um americano que era casado com uma brasileira. A brasileira morreu, o filho é americano e brasileira. E a família da mãe, que é brasileira, queria a guarda. A família do pai queria a guarda. O pai, melhor dizendo, queria a guarda. Tinha um processo no Brasil e um processo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele ganhou direito à guarda.
Só que a criança estava no Brasil. Hum. Como é que faz isso? Isso, na minha opinião, eu não sei, não tenho como saber os meandros, mas acredito que o que chegou ali foi um acordo entre as jurisdições e vamos decidir o que vai valer. E no fim a justiça brasileira deu a guarda pro pai, o que na minha opinião é mais certo. Se a mãe morreu, Sim. é do pai. Uhum. Se o pai morreu, é da mãe. A não ser que o pai não queira e a família Família da mãe. da mãe poderia pedir, mas se não, é do pai. É a vida, né? É isso. Mas nesse caso, tem direito à visitação a criança? Tem direito à visitação e tal. Isso era um caso assim, ó, há uns 20 anos atrás, ele passava no Fantástico todo domingo. E um dia a criança foi para os Estados Unidos e um dia fizeram uma reportagem, sei lá, 5, 10 anos depois, com a criança já vivendo nosEstados Unidos, o que ela achou, Ela disse que foi a melhor coisa da vida dela. Lógico, foi morar nos Estados Unidos, gente, né? Meninas, rosa. Se tivesse me falado, eu arrumava uma blusa rosa. Vai ter que vir de novo. Sigam o professor Thiago também nas redes sociais. ThiagoMarques.sc. Agora ele é virou blogueiro, tá? E sigam o Observatório Católico de Cidadania também. E é isso, ficamos por aqui em mais um episódio. Um beijo a todos. Boa Tchau. noite. Obrigado, tchau.